E agora, como vocês estão, obviamente, acompanhando a agenda aí alguns dias, a gente vai ter uma apresentação de case entre a BMA e a Goodman, e para isso a gente vai receber duas executivas das respectivas empresas, que eu já vou colocar na tela aqui. Então, primeiro eu estou colocando aqui, já dando as boas-vindas a Cris Mamprinha, sócio da BMA Advogados, e também, agora aqui já com a gente, a Edith Bertoletti, diretora executiva da Goodman, responsável pela área legal da empresa. Cris, Edith, muito obrigado pela presença, por compartilhar esse case com a nossa audiência. Um prazer enorme receber vocês duas aqui. Prazer é nosso, né? Bom, tem que me acostumar, né, a falar sem ver as pessoas que estão assistindo, não é necessariamente muito intuitivo, né, mas tudo bem, a gente... Vamos lá, eu, de qualquer forma, no final, vou trazer as perguntas, as colocações, os comentários do pessoal, acho que ajuda a dar vida, né, embora não seja um evento físico que a gente gostaria de estar, mas ajuda um pouco a dinamizar. Sim. Bom, o ano passado a gente esteve aqui, né, também apresentando um case, e isso me fez refletir um pouco sobre o que a gente passou esse último ano e como isso refletiu na escolha do case para esse ano. E aí eu percebi que no ano passado a gente falou de um ativo comercial, né, do desenvolvimento de um ativo comercial icônico para a cidade de São Paulo, e com essa história toda da pandemia, não tem como negar que a estrela, né, da pandemia foi o setor logístico. Então, nada mais natural do que escolher também um ativo logístico para a apresentação dessa vez. A gente também viu durante a pandemia, pelo menos a minha experiência, que a gente presenciou um amadurecimento do mercado de capitais. Então, a gente, assim, 95% das operações que eu trabalhei esse ano envolveram fundos, sejam fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em participações ou até fundos de multimercado. E então também a escolha aqui do case envolve também fundo, né? E os fundos a gente começou a perceber, passaram a estar tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora e muitas vezes em todas as pontas da operação. Então, a nossa escolha hoje também envolve fundos e, com isso, também a realidade regulatória e mercadológica das operações envolvendo fundos de investimento. E aí, a gente, enfim, trabalhamos bastante esse ano com uma empresa do setor logístico, que apresentou operações bem interessantes. E aí, eu não sei, Edith, se você quer falar um pouquinho da Goodman, que foi quem está hoje aqui para apresentar esse case comigo, que é a diretora executiva da Goodman, uma empresa do setor logístico, e que é uma pessoa com quem eu tenho imenso prazer de trabalhar, não só por características pessoais da Edith, mas em especial porque ela e a equipe dela têm uma competência ímpar, e é realmente sempre um prazer trabalhar com vocês. Obrigada, Cris. Você quer falar um pouquinho da Goodman, Edith? Sim, vamos lá. Bom, a Goodman é um player mundial de logística, é um dos 3 maiores players de logística do mundo, é uma empresa australiana. Ela entrou no Brasil em 2008, através de uma parceria com uma empresa local, e atua através de um fundo de investimento e participações com outros investidores institucionais desde 2016. Tá? Então, a gente tem um grande FIP, que a gente tem investidores institucionais que aportam capital, e a gente faz investimento em ativos de logística, exclusivamente logística. Tá? É um setor que, em regra, sofre menos com crises, porque são contratos de longo prazo. A gente, os nossos clientes, né, a gente atua para o core deles, então todos os nossos clientes, basicamente, eles só saem. Eu digo que a gente é um setor que a gente sobe menos com a economia boa, mas a gente também cai menos com a economia ruim. O que aconteceu com a pandemia é que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a falta de acesso das pessoas aos mercados, né, literalmente às lojas, a necessidade das empresas poderem atender e-commerce, ter uma logística de entrega, ela aumentou exponencialmente.
isso, enquanto todo mundo estava aproveitando a quarentena, naquele primeiro mês louco, a gente estava fechando contratos, grandes contratos dentro do Mercado Livre e com outras empresas. Então, todas as empresas que atuam na área de e-commerce, ou quem não atuava, passou a atuar, e com isso o setor de logística foi muito demandado, tá? Teve uma demanda reprimida dos 2 últimos anos, porque anos de crise, as empresas tomam, né, decisões mais lentas para aumentar sua parte de logística, para comprar ou alugar um novo galpão, para aumentar a atuação em um outro estado ou uma outra cidade. Então, tinha uma demanda reprimida, e isso tudo acelerou. Uma outra coisa que também aumentou a demanda por logística é que, como a Cris comentou, vieram muitos fundos, tá? Muitos FIIs, cujo investidor é pessoa física, para investir justamente no setor de logística. Com isso, a demanda por ativos de logística aumentou muito. Não só a demanda do meu cliente, que é o meu cliente que aluga o meu galpão, como a demanda da pessoa física que quer investir no setor de logística. E com isso, a Goodman, ela atua, né, desde a compra do terreno, a gente faz o desenvolvimento do galpão, a gente fica dono do galpão e aluga, e depois a gente vende para um desses fundos que tem como investidor pessoas físicas que querem estar expostos, né, ao mercado de real estate de logística. Outra coisa, obviamente, juros baixos para esse tipo de fundo, que são fundos relativamente seguros, porque, como eu falei no início, o setor de logística ele sobe menos com a crise, mas ele cai menos com a crise. Pessoas buscando rendimento, setor comercial, no início da crise, muito atingido, né, a quantidade de prédios, né, vazios, aluguéis caindo aqui na região de São Paulo, residencial também sofrendo, porque poucos lançamentos, e o setor de logística, então, foi meio que também um pouco a bola da vez aí no investimento, principalmente pessoa física, tá? E também grandes fortunas na área de logística. E a Goodman já está posicionada no mercado, foi um ano muito ocupado, a gente, né, teve a sorte de estar trabalhando aí com um time que entrega, porque a gente fez 3, 4 grandes operações nesse semestre. A Cris, coitada, né, viramos noites juntas, quase 2, né, Cris? Eu acho que eu vi mais a Cris durante a semana do que o marido e as filhas dela, mas a gente conseguiu fechar com sucesso algumas operações, uma das quais a gente vai falar agora. Sim, a gente fez uma apresentação bem básica, a gente incluiu informações básicas sobre a estrutura e os desafios que a gente enfrentou nessa operação. Eu vou dividir aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Legal, Cris. É só apertar ali no share screen, você vai clicar em cima da telinha, que aparece como preview ali, e depois apertar em compartilhar. Bem simples. Ver se você... Tá, vocês estão vendo? Estamos vendo, mas tá tremendo a tela, tá? Tá tremendo aqui para mim. Agora foi. Opa. Agora foi, Cris? Agora foi. Agora eu vou sair do palco, deixar com vocês, e aí eu volto no final com as dúvidas da audiência que com certeza vão surgir. Pode ser? Tá, ok. Bom, então a gente chamou esse projeto de projeto Viracopos, por conta, enfim, a gente sempre dá um nome para um projeto. Então, deixa eu só ver aqui se eu vou conseguir passar ela por aqui ou se eu vou ter que mudar a minha tela. Só um instante. Tá passando? Edith, tá passando? Ainda não tá passando, Cris. Tá só na... Não. Tá na capa. Peraí que eu tenho que achar aqui o lugar. Vamos ver. E agora? Agora foi. Tá bom. Bom, então, como vocês viram aí da explicação da Edith, por que o caso de uma venda de um empreendimento logístico poderia trazer desafios para a Goodman, que é uma empresa que atua nessa área,
está acostumada a fazer esse tipo de operação e, portanto, não deveria ser nenhum desafio. Só que este empreendimento, a gente tem aqui uma foto do empreendimento, ele ainda estava para ser construído. Então, com a pandemia e com a velocidade das operações, a Goodman, então, conseguiu vender o empreendimento antes de que ele estivesse, como a Edith explicou, antes que ele estivesse construído e locado. Então, esse era o maior desafio, né, que a gente precisava acomodar, e com ele vieram outros. Essa é a estrutura inicial da operação, né, como o terreno era detido. A Goodman Viracopos, que é essa empresa que a gente, enfim, assim denominou para fins dessa apresentação, ela tinha o terreno e já todos os projetos aprovados e estava em vias de iniciar a construção do empreendimento. O objetivo, então, das partes era que o comprador adquirisse a SPE, que tinha todo o ongoing, né, business, que era já os projetos todos aprovados, e que tivesse o terreno ali para a construção do empreendimento. Aqui tem um spoiler já de como a gente foi organizando a estrutura da operação para atender os desafios dela. Então, a Goodman BTS é a empresa que faz o desenvolvimento, né, do empreendimento. E aí a gente vai passar, só para não passar os carros na frente dos bois. Então, os desafios dessa operação, como a gente disse, é a expectativa do comprador, e isso vem muito da questão mercadológica de ter um fundo de investimento adquirindo um ativo, e isso já está bem marcado no mercado. A expectativa era da aquisição de um ativo logístico gerando receita, gerando renda. A realidade, entretanto, é que se tinha um excelente terreno, uma empresa que já tinha um excelente terreno e com os projetos todos aprovados, preparada para iniciar a construção. Com isso, a gente teve que regular, imaginar uma estrutura e documentos que fossem capazes de regular as responsabilidades das partes, ou seja, o vendedor, de não só entregar a empresa com os projetos, com o terreno, enfim, mas também ser capaz de construir, né, e entregar esse empreendimento quando a gente tivesse a finalização da operação construído e gerando renda, né? Lembrando que, como eu disse, a expectativa é ativo logístico gerando receita, né? Se você tem uma fase de construção, você tem duas fases, uma fase que, em tese, ele está sendo construído e não apto a ser locado, e uma fase que ele já está pronto, construído e apto a ser locado. E a responsabilidade do vendedor era manter um fluxo de receita e renda dentro das fases do ativo. O comprador, do seu lado, teria como responsabilidade o pagamento do preço do ativo, e considerando que a precificação dele foi feita desta forma, né, considerando um cap rate de um ativo construído e locado, e, ao mesmo tempo, ele também, com essa operação, geraria o funding da própria construção do empreendimento, o que traz aí um ciclo, né, e um desafio grande para a própria operação. E o que essa operação trazia de desafio aqui, que a gente colocou como default, a operação já estava concluída na data do fechamento, é que, como vocês vão ver, você faz a operação, o fechamento da operação, ou seja, que o objeto é a aquisição da companhia-alvo, que é a detentora do terreno e dos projetos aprovados, que isso aconteça, mas você ainda tem muitas responsabilidades pelas partes no período que se segue o fechamento da operação, ou seja, a efetiva aquisição das ações da companhia-alvo detentora do terreno. Então, a gente precisaria acomodar
o que aconteceria em caso de default das partes, seja do pagamento do preço, seja das obrigações de construção e entrega do empreendimento construído. Isso, Cristian, só complementar. Exatamente. Tinha um desafio grande do nosso lado, né, como vendedor, que, assim, a questão do ovo da galinha, né? Por um lado, eu não ia receber o preço total, porque o ativo não estava pronto. Por outro lado, eu ia construir um ativo que eu estava construindo só para aquela venda e que, o que ia acontecer? Eu não queria ficar com o ativo, né? Caso eu tenha um default. Então, o que acontece se eu tiver um default da parte do preço que ainda não tinha sido paga, que era um problema importante que a gente teve que overcome com a estrutura que foi proposta e a gente adotou. Isso. E aí, não sei se você quer comentar um pouco essa questão de como vocês normalmente fazem os negócios, né, de que você sempre tem um fundo, e aí vocês têm SPS que fazem esses desenvolvimentos, e como vocês costumam... Qual é a nossa estrutura, né, feijão com arroz? A gente compra o terreno, o nosso FIP é um FIP de longo prazo, a gente compra o terreno, desenvolve, aluga e faz a gestão daquele contrato pelo prazo do nosso FIP, e lá na frente, no fim do nosso FIP, ou um pouco antes, a gente pode fazer o desinvestimento, tá? Então, daí a gente ser um FIP e não ser um FII também, porque como a gente tem um ganho grande no desenvolvimento do ativo, faz sentido para a gente como investidor, né, os nossos investidores, em ser estruturado como FIP, não como FII, porque eu tributo o meu aluguel, por exemplo. E como FIP, no final, eu não vou ter o meu ganho de capital tributado. Então, a gente carrega esse ativo por 8, 9, 10 anos, e lá no final só eu vou fazer uma venda seja para um FII, seja para um outro estratégico. Então, esse é geralmente como a gente faz. Então, a gente constrói quando a gente quer alugar, fica com aquele contrato por 8, 9 anos, faz toda a gestão do ativo, né? A gente tem uma área de property management aqui na empresa, que faz toda a parte de manutenção, toda a parte de prestação de serviços para aquele ativo. A grande maioria dos nossos ativos são condomínios, não são monousuários, porque quando é monousuário pode ser que a gestão do ativo fique para o locatário. No caso, a gente faz a gestão do condomínio, que é um business que a gente também carrega aqui na Goodman. Então, geralmente é começo, meio e fim. Aqui o fim ficou muito acelerado, né? Porque a gente vendeu antes de construir, então a gente não ia ter a gestão e como é que a gente faz para garantir que a segunda parte ia ser de fato paga. Sim. Então, a gente, vamos direto aqui para as nossas... para a estrutura que acabamos escolhendo, né? E aí a gente se demora um pouco mais para explicar como foi desenhada a estrutura. Então, a decisão foi por fazer um termo de atribuição de direitos e assunção de obrigações mútuas. É como se a gente passou a chamar isso como um master agreement, né? Era o contrato que trouxe todas as obrigações, todos os objetivos, que compilou de uma forma mais exata a completude da operação. E esse termo, ele trazia, claro, antes a gente teve, né, até pulei, a gente nem colocou aqui, mas toda a parte de diligência do terreno, de diligência da empresa alvo, da companhia alvo, toda a diligência foi feita com base em um memorando de entendimentos com prazos bem delimitados. Então, nós tivemos um memorando de entendimentos, e nesse memorando de entendimentos já trazia o desenho, mais ou menos o desenho da operação, que deveria ser detalhado nos documentos definitivos. Durante o período até a assinatura dos contratos definitivos, o comprador fez toda a diligência. Finalizada a diligência, é que se passou para a assinatura dos documentos definitivos. E aí, então,
a diligência, nenhuma diligência fez parte ou foi alguma condição para o fechamento da operação, porque a ideia era, quando chegasse nos documentos definitivos, a gente já não teria mais muita possibilidade muita variável da operação não fechar. Então, basicamente, o que a gente tinha entre a assinatura desse termo de atribuição de direitos e assunção de obrigações mútuas, né, do Master Agreement, que a gente teria entre isso e o fechamento da operação, seriam passos que a gente entendia que estavam bem dentro das possibilidades das partes, ou seja, não existia, assim, uma insegurança com relação à possibilidade de fechamento. E com isso, todos os documentos que eram anexos a esse Master Agreement, a esse termo, todos esses documentos foram assinados sem ter necessidade de serem customizados no momento do fechamento da operação. Então, no momento que a gente assinou esse documento, as variáveis eram bem controladas. E aí, o que a gente tinha como a principal condição entre a assinatura do termo e o fechamento da operação era que era a formalização de um direito de superfície. Por que isso? Porque quando a gente vendesse, né, no fechamento da operação, que a gente faria a transferência das ações da companhia-alvo, com todas as cláusulas relativas e todas as condições e obrigações relativas a uma venda de uma sociedade, de uma companhia, quando a gente fizesse essa transferência, o terreno iria junto, mas a Goodman precisava ainda construir no imóvel. Então, ela precisava da posse. A gente tinha que voltar a posse, então, para a empresa do Grupo Goodman, que faria a construção do empreendimento. Então, optou-se por fazer, a gente pensou em outras estruturas, um contrato de locação ou qualquer outro direito real, mas a gente entendeu que o direito de superfície era o direito mais, o melhor direito para isso, é o que mais se adequava a essa operação, porque o direito de superfície é justamente a entrega da posse, né, a superfície do imóvel para a construção. Então, e isso nos permitia também, o direito de superfície nos permitia, além da entrega da posse para a construção, ela nos permitia ter o reembolso das benfeitorias que fossem realizadas, a possibilidade de exploração do imóvel em caso de, depois a gente vai falar, em determinadas situações, pela superficiária. Isso também permitia o pagamento de renda. Lembra que a gente precisaria de um ativo logístico gerando receita. O direito de superfície é remunerado, ele é pago, ele tem um preço. Então, isso faz com que a operação fechasse completamente. Então, a gente precisaria ter, entre a assinatura do termo de atribuições e o fechamento da operação, ou seja, a transferência das ações da companhia-alvo, a formalização desse direito de superfície. Então, e aí a gente também trouxe para esse termo de atribuição as obrigações relativas à construção do empreendimento, elas ficaram todas nesse termo, tinham todo o regulamento que vocês conhecem, que são as obrigações típicas de construção em contratos de BTS, por exemplo, e a gente tinha, para os casos de default, a gente também foi prevendo opções cruzadas de compra e venda do terreno, ou seja, porque a gente já não podia mais desfazer a operação se por acaso a gente tivesse um default, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tinha também todas as responsabilidades pós-construção também reguladas por este termo, ou seja, esse termo não acabava, como tipicamente a gente faz, ele não acabaria no momento do fechamento da operação, ele permanece também vigente durante a construção e após a construção. Então, ele é um termo bem completo que acompanha toda a vida dessa operação. E
Por fim, também teria aqui a renda. Lembra que eu disse que a gente tinha que acomodar as fases do ativo, né? Tanto a fase de desenvolvimento da construção, que foi através do direito de superfície, o pagamento da receita, a remuneração pelo direito de superfície, como o pagamento no período de uma garantia, que a gente chamou de garantia de renda de locação, que é justamente aquela parte enquanto o imóvel não é locado. Ou seja, se o imóvel for locado assim que construído, não teria mais a responsabilidade de pagamento dessa garantia de locação, porque o fluxo já estava garantido pelo próprio contrato que vier a ser assinado. O outro documento da operação era no fechamento. A gente tinha no fechamento o contrato de compra e venda de ações, enfim, com uma operação típica de transferência de ações de uma companhia. E o outro documento, eu não sei se, Edith, se você quer fazer algum comentário do termo de atribuição, ou se você quer que eu fale primeiro do direito de superfície e depois a gente volta. Não, pode falar, Cris. Assim, só o único comentário que eu acho que com a estrutura do direito de superfície, ao invés de apenas, por exemplo, um contrato que garantisse a gente um crédito contra o comprador, por exemplo, a gente tinha um direito real, né, que só esse direito real se extingue com o pagamento, né, da segunda parcela da compra. E com isso a gente teve a garantia de que o imóvel só seria de fato transferido com 100% do pagamento. Então a gente, com essa estrutura, a gente garantiu a renda que o comprador precisava, né, como a Cris explicou. Então, a gente garantiu o interesse do comprador e o interesse do vendedor é que a transferência do ativo só se finalizasse com o pagamento por completo. Então, a gente tem uma garantia real, ou seja, vinculada ao imóvel, não ao crédito do comprador, por melhor que seja, mas que a gente tivesse uma garantia real de que aquele ativo a gente poderia continuar explorando aquele ativo até que o pagamento fosse feito. Então, né, o interesse gerado, eu acho que essa operação teve sucesso porque a gente conseguiu alinhar os interesses de ambas as partes. O comprador tinha interesse de renda, que foi atendido, né, antecipadamente, a gente conseguiu fazer isso de uma forma antecipada. A gente teve o nosso interesse atendido, que era, apesar da gente estar acelerando, como eu falei, aquela hora, né, o fim, né, de um cronograma grande que a gente faz de compra, desenvolvimento e venda, a gente acelerou um pouco essa parte da venda, mas a gente fez de uma forma que a gente tivesse a garantia, uma garantia com o direito real de que essa venda, ela só ia, a gente só de fato perderia o direito de usar e explorar aquele imóvel com 100% do pagamento do ativo. Sim. Deixa eu voltar aqui. E aí a gente fez, então, o que a gente previu na escritura pública de Constituição de Direito Real de Superfície? É um direito de superfície longo, podendo ser de longa duração, obviamente a transmissão da posse e dos projetos para construção. Foi constituído pela companhia-alvo, antes do fechamento da operação, portanto, quando a companhia-alvo foi adquirida, as ações foram adquiridas, já tinha o direito real de superfície ali, e tinha a previsão aqui do pagamento da renda imobiliária, né, que seria o preço do direito de superfície. Isso é legal porque o direito de superfície ele te dá bastante flexibilidade para fazer esse pagamento com a periodicidade que se pretende, né, que as partes pretendem. Então, o direito real de superfície ele atende muito bem essa situação que a gente tinha. Existia a possibilidade, então, de extinção do direito real de superfície, como a Edith falou, com o pagamento do reembolso das benfeitorias. Então, tinha uma parcela da operação toda que foi vinculada ao reembolso do que foi gasto para a construção do empreendimento. E, mediante este pagamento, era preciso ter a garantia de que esse pagamento fosse feito, porque, muito embora
a Goodman pudesse continuar explorando o imóvel, e também faz isso, né, a Goodman faz isso, não era esse o objetivo do comprador. Então, é direito do comprador fazer o reembolso das benfeitorias, extinguir o direito de superfície e voltar e ter o objetivo final atingido, que era ter o terreno com seu empreendimento. Entretanto, caso isso não acontecesse, ou seja, caso vinha a não acontecer o reembolso dessas benfeitorias, como isso foi um valor dispendido pela própria Goodman, então a Goodman pode ficar explorando o imóvel e volta lá para sua operação original de exploração do imóvel por um longo prazo como superficiária do imóvel. Acho que essa era a nossa, assim, as primeiras considerações que fizeram, enfim, a nossa, como a gente estruturou a operação, e aí eu não sei se tem perguntas. Léo, o que você quer, como você quer conduzir aqui? Não sei se a Edith tem algum comentário a mais. Oi, voltei. Um comentário que foi assim, apesar de não ter sido um BTS, foi uma discussão que teve que ser muito detalhada já para o primeiro termo, né? Então, a gente tinha muita, como o desenvolvimento ainda ia ser feito, diferente de uma compra e venda normal, que você já tem toda, né, o prédio já está feito, a gente teve que ter uma série de discussões com o comprador. Então, é uma operação que, de fato, você precisa de duas partes do mercado imobiliário, tá? Não daria para fazer essa operação com uma pessoa que não fosse uma expert do mercado imobiliário do outro lado. Então, assim, o termo de atribuição de direitos e obrigações foi um documento muito parrudo, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista técnico, né? A gente teve que prever já toda a parte de construção, o que seria feito, toda a parte premissas de aluguel. Então, é um documento que foi bem parrudo do ponto de vista comercial, jurídico e técnico. De novo, né, a gente estava vendendo uma coisa que ainda não estava construída, então a gente precisou deixar bem amarrado tudo que poderia acontecer, né? E nisso se assemelha um pouco com o BTS, quando você ainda vai construir, por conta de você ter que prever um monte de coisa na frente. Num ano de pandemia, não é fácil, mas a gente já teve que excluir várias coisas de pandemia, porque a gente não poderia alegar um monte de coisas de pandemia, e também não poderia alegar acontecer, diferente de fazer uma operação no início de março ou abril, quando todo mundo foi pego pela pandemia, a gente está já no meio da pandemia, então as pessoas aprenderam um pouco o que pode dar certo e pode dar errado, então um termômetro aí a gente já colocou no contrato. Mas foi assim, a maturidade toda dessa operação veio nesse primeiro documento, tá? O fechamento foi simplesmente enfim, como a Cris falou, não teve condições a serem cumpridas, basicamente, a grande maioria já estava feita no termo de atribuição. Léo, com você. Perfeito. A gente tem duas perguntas que chegaram. Caso alguém ainda tenha algum comentário, tenha alguma dúvida, fique à vontade para colocar. A gente tem uns minutinhos finais aí. A primeira pergunta que chegou está na tela. Se essa operação é default na Goodman ou ela foi estruturada sob um cenário de exceção? Não, ela não é default na Goodman. Como eu comentei, o nosso feijão com arroz é a gente comprar um terreno, desenvolver, ficar dono do empreendimento e fazer a gestão daquele empreendimento dentro da nossa carteira, tá? Dentro do nosso FIP, e vender na fase de desinvestimento do FIP. Então, não é o nosso default, mas como o mercado está aquecido, a gente teve demanda, a gente acabou fazendo essa operação. Eu acabo vendo, até complementando, eu acabo vendo que a Goodman, ela faz, né, assim, tem esse caminho um pouco mais marcado. Foi um desafio, e a gente vê, eu tenho outros clientes do setor logístico que também fazem assim como a Goodman, mas marcadinho, primeiro faz o desenvolvimento do empreendimento, loca e venda, porque você captura um pouco, né, do preço, se você vende o ativo construído,
e locado. Mas a gente vê outros players que usam essa venda, e principalmente por conta, como a Edith falou, do aquecimento aí do mercado, com outros tipos de estrutura. Então, a gente tem outros tipos de estrutura para atingir o mesmo objetivo, seja no setor logístico, em especial no setor logístico, mas também dá para aplicar operações similares, ou pelo menos correlatas, que têm assim, mais ou menos as mesmas características, com estruturas um pouco diferentes também em outros setores, como, por exemplo, no comercial. Perfeito. Chegou uma segunda pergunta aqui sobre a estruturação. Ele pergunta se a estruturação das operações mudou depois desse boom logístico. Eu imagino que ele tenha, que ele esteja querendo dizer se com esse boom os contratos tenham ficado mais parrudos, se as estruturações tenham ficado mais parrudas, ou se é um processo de default que vem seguindo aí há um bom tempo. Olha, eu vou responder, Cris. Eu não acho que a estrutura tenha mudado, tá? Eu acho que a velocidade mudou. Eu acho que hoje as coisas tem pré-locações, pré-vendas, então acho que a velocidade com que está sendo feito os negócios aumentou. Então, por exemplo, a gente tem um site de desenvolvimento ainda, fase final de aprovação, que a gente já está fazendo quase para locação. Eu estou ainda para pegar a última licença, tá? Então, eu acho que a estrutura em si não necessariamente quer dizer, mudou no sentido que eu tenho que acomodar algumas operações que estão acontecendo de uma forma mais acelerada, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer uma locação de imóvel que não está construído, que não é um BTS, é uma estrutura que geralmente não acontece. Geralmente você faz a locação de imóvel já construído. Então, mas como, por exemplo, hoje o mercado está muito aquecido, a gente está em fase final de aprovação, já tem gente interessada, eu tenho que acomodar o interesse de um cliente específico que quer uma prioridade sobre um ativo que ainda está em fase de aprovação, por exemplo. Então, acho que nesse sentido, porque algumas coisas estão mais aceleradas, eu acho que a gente não... Assim, o feijão com arroz continua acontecendo, né? Seja desenvolvimento normal, aluguéis normais de logística. Agora, algumas estruturas a gente está tendo que acomodar para poder fechar essas operações mais aceleradas. Essa operação até, assim, não foi só acelerada no sentido de que a gente ainda vendeu, né, que vocês venderam antes de construir e tal, mas também essa operação foi recorde de prazo, né? A gente, acho que assinou, né, desde o memorando com todas, assim, os parceiros, né, tanto o comprador quanto o assessor do comprador foram fantásticos, assim, né, nessa parceria para a gente conseguir nesse prazo recorde, mas eu acho que a gente teve, no total, né, Edith, não deu 2 meses, né, assim, foi muito rápida mesmo. E é uma operação suntuosa. A gente que trabalha com auditoria diariamente, né, a gente faz auditoria de terrenos e ativos, né, estabilizados para poder comprar, o que permite um pouco essa velocidade é você estar sempre com seu dever de casa feito, né? Então, a gente tinha comprado já esse terreno, já tinha aprovado, a gente tinha tudo extremamente organizado, pronto, foi basicamente plugar na tomada e a coisa acontecer, como a Cris falou, em 2 meses, né? Então, no mercado que a gente atua, a gente já estava acostumado a fazer a coisa certinho, mas hoje não estar, né, com a casa organizada faz você perder um negócio. Então, acho que com a celeridade que o mercado de logística está ganhando, porque hoje os seus clientes precisam, seja porque é um cliente de logística que precisa de um galpão, seja porque é um cliente final, um cliente de FII que quer comprar um ativo seu, você precisa estar com a casa arrumada, com sua documentação em ordem, você não pode ter nenhuma licença que você deixou para depois, lá na frente, quando eu for ter o habite, não, você tem que ter uma licença que vai pegar no meio do caminho e já pega antes, porque isso pode ser um deal break, por exemplo. Tá? Sim, e a Goodman é impressionante, já está em todas as... Quando você começa a operação, já está praticamente com o data room pronto, você chega, né, com toda a documentação organizada, porque senão eles trabalham mesmo sempre com prazos muito curtos, mas é por conta dessa segurança que eles têm de que o ativo vai estar em ordem, né?
de que eles vão ter as certidões, você no máximo vai ter que fazer uma atualização aqui, ali, a gente já trabalha sempre com listas que são mais ou menos padronizadas no mercado, então ele já tem mais ou menos essa documentação pronta, é um ou outro pedido aí que o comprador inclui, às vezes por conta do próprio ativo, às vezes por conta de experiências passadas, mas o grosso eles já deixam tudo pronto, e isso realmente permite uma celeridade muito maior para a operação acontecer, realmente. Mas a gente tem visto que a estrutura das operações, ela está passando muito, como eu comentei, a Goodman já tinha uma realidade de passar por fundos, e a gente tem visto que fundo também traz o fato de você fazer a transferência dos ativos via fundo, cotas de fundo e também com empresas, dá uma celeridade também maior às operações, isso passou a acontecer cada vez mais, porque você não depende tanto das formalidades, né, dos RGIs, muito embora a gente tenha visto hoje os RGIs trabalhando de uma forma também excelente, agora que a gente teve com a pandemia, que a gente teve toda essa parte mais digital, né, que realmente mudou, fez uma transformação do mercado. A gente tem um ou outro, né, a gente com essa possibilidade da gente assinar os documentos de forma virtual também, claro que a gente passa um ou outro perrengue, mas realmente mudou a velocidade das operações. Eu vou deixar até aqui um elogio para o pessoal de cartório, viu? Cartório com e-notário, assim, acho que o cartório teve que andar nesse ano, não andou nos últimos 100 anos, né? Então a gente teve também uma grata surpresa com o pessoal aí de tabelionato, se adaptaram rápido à realidade virtual. A gente tinha alguns problemas para assinar escrituras com pessoas de estados diferentes, de cidades diferentes, alinhar a agenda, né, dos representantes das empresas, e o pessoal hoje do cartório com assinatura digital de cartório é uma coisa que tem ajudado muito o fechamento das operações. A gente não precisa mais alinhar a agenda de 2 empresas para estar na mesma cidade na mesma hora, e o pessoal tem tem sido de uma eficiência que eu queria aqui deixar um elogio para os poucos, né, cartórios que eu trabalho aqui em São Paulo, mas espero que isso seja uma realidade também em outras cidades, tá? Legal o seu comentário, Edith, porque inclusive hoje à tarde a gente vai receber o presidente do Colégio Notarial do Estado de São Paulo, o Daniel Paes, que foi precursor na questão do notariado. Ele vai fazer uma apresentação sobre o aplicativo, sobre como isso tem impactado os cartórios. Passa meu elogio para ele. Passarei, com certeza. Eu também, realmente, mudou radicalmente. Sim, com certeza, eles têm atuado com bastante destaque. Chegaram mais 2 perguntas aqui do Lucas Carvalho, eu vou usar elas para encerrar. Claro que se chegar alguma de última hora, eu tento repassar aqui para vocês ainda se der tempo, mas eu vou utilizar essas 2 perguntas, vou separá-las, tá, Lucas? Eu sei que você fez meio que juntas ali, mas eu vou separá-las. A primeira, que está na tela, é referente a essa operação. Tem perspectiva de expansão para outras capitais? E se sim, quais seriam? Tá. Assim, a gente trabalha em grandes cidades de logística, né? Então, a gente vai onde a logística está e onde o cliente está, né? Seja o cliente de logística, né? O nosso locatário, seja o nosso comprador de ativo. Então, a gente vai pela demanda. A gente, com a expansão do e-commerce para outras cidades, a gente tinha ativos fora de São Paulo e Rio, a gente vendeu esse ano, tá, para um FII. Hoje a gente só tem ativos no Rio e São Paulo, mas eu acho que a tendência é sim ir para outras capitais, dado que a logística não, óbvio que é maior em São Paulo, mas ela acontece no Brasil inteiro. Perfeito. Eu tenho trabalhado, só para complementar, eu tenho trabalhado em projetos fora no Nordeste, especialmente projetos de logística, especialmente mais no Nordeste, Pernambuco, além, né, obviamente, de São Paulo e Rio. Claro. Cris, só para uma curiosidade mesmo, e esses trabalhos aumentaram de volume, eu imagino, nos últimos meses, com a questão do last mile tendo aumentado, a questão da logística, do e-commerce e tudo mais. Semana retrasada a gente recebeu aqui o CEO da Delivery Center, o Saulo,
e ele também tocou muito nesse assunto de ter se expandido muito. Eu imagino que seus trabalhos também tenham aumentado em relação a essas operações logísticas nesses últimos meses. É uma leitura correta? Sim, eu acho que o setor logístico, de fato, foi impressionante, né? O que caminhou nessa fase da pandemia foi uma coisa realmente impressionante. A gente não teve momento parado, assim. Muita coisa legal, muito projeto legal, e realmente eu achei que o setor logístico foi um destaque durante a pandemia, e aí ele foi se expandindo, porque é exatamente o que a Edith falou. As empresas de logística vão onde está a necessidade, né? E a gente não viu só esses projetos só em logística, porque quando o locatário, você pensa muito em toda a infraestrutura, tem que ter uma infraestrutura de logística adequada para que a logística em especial funcione, né? Porque como é muito, você também tem projetos muito parecidos com esse para galpões industriais, né, não logísticos, industriais. E aí também subiu para o Nordeste, foram muitos para lá, porque aí você precisa de uma logística, de uma infraestrutura um pouco diferente, né? E aí isso depende muito dos incentivos, por exemplo, que os estados e municípios colocam nas suas próprias localidades para atrair esse investimento. E aí eu acho que é o que a gente falou, né? A empresa de logística ou que faz o galpão industrial, ela vai onde o seu cliente quer estar. Né? Com certeza. Edith, só aproveitando essa leitura que o próprio Saulo do Delivery Center fez no nosso evento há 2 semanas, a tese central deles, vamos dizer assim, é que todo mundo está virando marketplace. Então, todas as lojas acabam querendo virar marketplace, o que aumenta uma demanda absurda por galpões logísticos, pelo last mile mais próximo e tudo mais. Essa, do ponto de vista comercial, de negócios aí dentro da Goodman, essa também é a leitura? Sim, sim. Hoje todo mundo pode estar perto do cliente, né? Então, eu acho que a pandemia acelerou o e-commerce, que no Brasil estava ainda engatinhando. Se você vê a penetração de e-commerce no mundo, o Brasil é um dos últimos, né? E o grande problema era muita parte de entrega, né? De logística. Então, esse last mile era extremamente caro no Brasil. Então, você não tinha... Para você receber uma entrega em 5, 7 dias, a pessoa descia na rua e comprava, né? Que era a realidade no Brasil. Hoje, você está conseguindo receber algumas coisas, né? O Mercado Livre esse ano passou de entregar em 5, 7, 10 dias para 2 dias, às vezes mesmo dia, né? Então, se a gente está vendo esse ano, o que os Estados Unidos já está vendo há 4 anos, né? Hoje, os Estados Unidos, o pessoal, né, o critério deles assim, de ser bom, você consegue entregar dentro de 4 horas. Então, hoje, a briga nos Estados Unidos é o seguinte, cara, se eu precisar de uma capa de celular agora no escritório, quem que consegue me entregar? Essa é a briga lá. A gente aqui está 2 passos atrás. Então, eu acho que, sim, várias pessoas estão competindo. A gente tem exemplos de empresas que foram muito bem, como Magazine Luiza, Via Varejo, né, que conseguiram fazer uma mudança. São empresas de loja física, mudaram nos últimos anos. Magazine Luiza não mudou esse ano, já vem, né, de um crescente aí de ter mudado. Via Varejo é a mesma coisa, né? Via Varejo, ano passado, começou a dar um foco grande no e-commerce, e esse ano mais ainda, quer dizer, ganhou muito market share. E tem empresas que a gente fala do Mercado Livre, o Mercado Livre existe desde 1999, tá? Então, ninguém dava muita bola para o Mercado Livre. Eu não dava, eu vou confessar. Achava o Mercado Livre aquela coisa meio esquisita, que comprava coisa de gente que você não conhecia. Agora, se eu quero um colchonete para minha jaca de ginástica, você compra. Por quê? Porque o cara de São Bernardo, que eu não tenho acesso, está vendendo via Mercado Livre, né? Que é a mesma coisa que a Amazon faz nos Estados Unidos. Uma parte é estoque dela, uma parte ela faz a logística, e hoje até o Brasil Journal anunciou que a Amazon vai começar a fazer isso aqui no Brasil também, tá? Serviço de logística. Tá hoje no Brasil Journal. Acho que vale a pena a pessoa que tem interesse na área de logística procurar o Brasil Journal e ler a matéria sobre o lançamento desse serviço da Amazon aqui no Brasil. Então, eu acho assim, por um lado, a gente no Brasil tem uma coisa boa da pandemia, é que todo o serviço de logística e de entrega, as empresas passaram a olhar mais para isso, e a gente como cliente final, eu, Edith, né, a Cris como cliente final, a gente foi beneficiado
por uma eficiência. E isso junto, não vamos esquecer, com toda a parte de meios de pagamento, que também acelerou, né? Porque você tem mais, você não precisa ter, antigamente você precisava ter um cartão de crédito, que você tinha que ter crédito para ter, linkado a uma conta. Hoje as fintechs estão aí para conseguir dar cartão de crédito para gente. Então, com volume, você consegue baratear uma série de preços e você tem mais players. Então, acho que você tem aí duas conjunturas importantes que o Brasil foi beneficiado e vai ser interessante olhar no fim do ano, né, qual é a penetração de e-commerce versus como era no passado, versus como era com a expectativa para o próximo ano. As pessoas vão continuar com a cultura de comprar online ou isso foi momentâneo? É uma pergunta também que as pessoas estão se fazendo, né? Então, eu acho que esse comentário, né, tá certo. Eu acho que o marketplace ele entrou para ficar, já estava, mas não tinha ainda, né? As coisas no Brasil às vezes pegam, às vezes não pegam, né? Às vezes pegam no tranco. A gente pegou no tranco esse ano com a pandemia, que por um lado foi bom. Eu acho que tem muitas coisas não vão voltar, então a gente hoje tem uma comodidade. Por exemplo, eu preciso ir na Decathlon comprar um colchonete. Eu tenho a Decathlon online, eu tenho a loja de São Bernardo se eu quiser acessar, eu estou na Faria Lima se eu quiser, eu pego a loja do meu bairro, mas eu não preciso ir até lá, ela me entrega, então eu consigo ter ter o que você tinha nos Estados Unidos, né? Comprar um clipe roxo, você consegue comprar no Mercado Livre. Antigamente, você good luck, achar um clipe roxo, né, para combinar com o cartãozinho de aniversário da sua filha. Você simplesmente não fazia. E outra coisa que é interessante é que isso está movimentando muito o pequeno empreendedor, né? Porque o pequeno empreendedor consegue ter vitrine, que antigamente ele não tinha. Então, antigamente ele tinha que gastar muito para estar aí na... A gente acha que se vender online é fácil, não é isso pra caramba, porque você gasta muito para você ser visível, né? E hoje, com esses grandes, né, com os Mercados Livres e Amazon da vida fazendo serviço de logística para pequenos, o cara tá lá, quando você faz uma busca por colchonete, a lojinha de ginástica de Santo André aparece lá e o cara não gastou para isso, né? Não está no Google Ads dele lá, entendeu? Então, acho que isso está dando uma força para o pequeno empreendedor muito grande. Legal, perfeito. Voltando para a operação, tem a segunda parte da pergunta do Lucas que eu tinha prometido. Ele quer saber quais são as características essenciais para a aquisição de terrenos nessa operação especificamente, ou operações similares a essa. Bom, para logística, assim, depende muito de onde, né? Cada terreno tem uma vocação, né? Então, terrenos mais perto da cidade são terrenos menores, mais longe da cidade, que atendem dentro da cidade de Last Mile, terrenos mais longe podem ser terrenos maiores e que atendem aí o que a gente chama de big box, que aí são os grandes, né, CDs de logística. E a empresa, uma empresa que nem o Mercado Livre, ela vai precisar do grande galpão, um pouco mais afastado, e ela vai precisar de pequenos centros aqui. Então, ela vai ter um pequeno centro em Santo André, para atender aquela região de São Paulo, um outro ali na Zona Sul. Então, você tem diferentes tipos de terrenos dependendo da parte da cadeia de logística que você está. Uma parte que é essencial para o terreno é a parte de acesso, né? Então você tem que ter um terreno ótimo, mas a rodovia, por exemplo, tem limitação para caminhão, né? A rua de acesso pode entrar caminhão, é um terreno ruim para logística. Obviamente o zonamento tem que permitir você poder fazer logística e o aproveitamento do terreno tem que ser bom. Um grande desafio que a gente enfrenta em terrenos dentro da cidade é que se eles já tiveram uso perpétuo, muitos deles são contaminados, né? E hoje você tem a resolução de CONAMA que você não consegue aprovar antes do terreno estar descontaminado ou já em processo de quase descontaminação, dependendo do tipo de contaminação que você tem lá. Então, assim, a parte de contaminação, ela não é um impeditivo, mas ela é um desconto de preço, porque se eu não posso usar aquele terreno para construir meu galpão porque ele está contaminado, eu vou ter que precificar isso, né? Eu vou ficar 2 anos aí no processo de descontaminação. Isso é uma coisa que às vezes os donos de terreno não entendem, porque quando ele tem lá a borracharia dele em cima do terreno, que ninguém olha, mas eu sempre usei, estou aqui há 100 anos usando um terreno que está contaminado, só que eu que sou empresa de logística, AAA, eu não posso, né, usar um terreno contaminado, vou ter que descontaminar o terreno. Então, quando o cara está lá há 100 anos que ninguém sabe o que acontece naquele terreno,
As pessoas não pensam um pouco isso, né? Qual é a vida pretérita desse terreno? A gente está analisando um terreno grande, uma empresa grande, uma multinacional, ela está há quase 100 anos no terreno. E outra coisa, a preocupação ambiental, ela é muito recente na história, né? Vou falar que, assim, nos últimos 10, 20 anos, se você pensar que uma empresa está atuando há 70 anos num imóvel, você pode ter certeza que ela não tem documentado que tipo de produto ela armazenava lá nos 50 para trás. Só que uma análise ambiental, ela passa por um histórico. O que você usava? O que você armazenava? Era produto químico? Como que você armazenava? Como é que... E muitas vezes, porque você não tem essas respostas de quem usar, você vai ter que fazer uma análise ambiental muito mais complexa, porque você vai estar procurando tudo, você não sabe exatamente, não tem documentado. E, assim, por um lado é difícil, porque para a gente, como desenvolvedor, o processo ambiental ele é demorado, mas, por outro lado, assim, acho que como sociedade, a gente tem certeza que aquele terreno vai ser descontaminado. Então, só para responder a pergunta, voltar para a pergunta do Lucas, né, assim, o tipo de terreno, o tamanho depende se está mais perto de São Paulo ou de uma grande capital ou mais longe, acesso é essencial, então você tem que estar relativamente perto de uma grande rodovia, então você não pode estar a 15 quilômetros dentro de um estado de terra, né, de uma grande rodovia, então ele está numa beira de estrada, tá? Ele é muito importante também. A parte de infraestrutura concessionária é uma coisa que você consegue superar. Você pode fazer um poço, se você não tiver abastecimento de água e esgoto e estação de tratamento própria para aquele terreno. Você pode fazer via gerador, se não tiver, fica mais caro, mas eventualmente você pode fazer, se você não tiver atendimento de uma rede elétrica. Então, obviamente, o ideal é que um terreno já seja atendido por concessionárias, né, de água, luz e esgoto. Mas, por exemplo, principalmente água e luz, água e esgoto são coisas que são contornáveis. Aí a gente põe no preço, né? Porque se eu tiver que construir um poço, fica um pouquinho mais caro o desenvolvimento, o terreno tem que custar um pouco mais barato para caber no custo final. Perfeito. E agora vou partir para a última pergunta. A gente até passou um pouco do tempo, mas a ideia é realmente tirar todas as dúvidas e as perguntas foram chegando. O último questionamento é do Luiz Carlos Moraes. No processo de transição entre etapas, quais os riscos entre uma e outra consideravam mais relevantes e dignas de atenção? E aí eu acho que risco tanto, eu acho que comercial, de negócios, quanto jurídicos, né? Eu acredito que ele tem que colocar. Entre etapas, em que sentido de etapas? Eu não entendi só essa parte da... Eu vou pedir para o Luiz colocar ali, se ele estiver ouvindo. Eu imagino que você... Diga, as etapas da operação que a gente apresentou, né? Eu acho. Eu acredito que sim. Eu acho que no processo da transição a gente tinha uma preocupação muito grande no momento do fechamento da operação, né? Porque a gente, sob a ótica do vendedor, o vendedor já estava entregando o ativo, né? Então entregava a SPE, com o terreno e com os projetos, porque como a Edith tudo isso que a Edith está contando só aumenta o valor dos projetos já aprovados, né, num terreno. Então, enfim, você ter um terreno com todos os projetos aprovados, já pronto para construção, nesse caso já tinha até iniciado alguma parte de terraplanagem, então, assim, isso tem um valor imenso. Então, a gente tinha essa preocupação, né, discutiu-se muito o que a gente faria, se a gente faria a entrega das ações ou se a gente faria como em outras operações mais corriqueiras, que a gente faria uma compra e venda, uma promessa de compra e venda de ações, né? E aí a gente só entregaria, de fato, as ações da empresa com o empreendimento já construído. Tá? Essa não atendia, essa estrutura não atendia os interesses do comprador, que também queria lá ter a sua segurança, porque pagava uma grande parcela do preço, 50% do preço, no início. Então, a gente acomodou dessa forma. Então, esse era um momento de gargalo, né, da entrega das ações com recebimento do preço, 50% do preço. O segundo momento de gargalo é a construção, né? Então, a gente estabeleceu prazos de início da construção, estabeleceu prazo de final da construção,
estabeleceu a possibilidade de vistoria das obras, acompanhamento das obras, e foi colocando consequências para o caso de inadimplemento. Tá? Então, a gente teve algumas obrigações, alguns covenants financeiros, né, de ter lá recursos que fossem passíveis, né, de construir. A gente teve, enfim, prazos e consequências por causa de default na fase de construção, e essa era uma preocupação, obviamente, muito maior do comprador, né, então ele se cercou ali de cuidados para a gente ter certeza de que o empreendimento seria construído. E uma outra fase de gargalo, que é muito importante, é muito difícil no dia a dia, que trouxe também bastante discussão, no momento da entrega da obra, porque a gente sabe qual é a relevância. Nesse momento, a gente teria, então, a finalização, né, de toda a operação, e a gente tem uma grande preocupação de se está atendendo todas as especificações técnicas, como foi feita essa construção. Então, é um momento de muita atenção o de entrega da obra, mesmo que tenha vindo com vistorias periódicas, que suavizam esse momento, como o momento crucial da finalização da operação com pagamento do restante da operação se dá com a entrega da obra. A gente tinha várias regras relacionadas ao que seriam pendências relevantes, não relevantes, como a gente faria o recebimento dessa obra. E aí depois a gente tem a parte de locação em si, né, do imóvel, que ele pode ser feito um pouco antes da finalização da construção, né, então a gente tinha alguns parâmetros e a Goodman, nessa situação, falou, não, eu não vou alugar um ativo que o comprador não esteja satisfeito, né, com isso. Então, a Goodman teve uma postura muito correta e disse, não, eu não preciso de parâmetros, eu vou sempre perguntar para o comprador se ele está de acordo com esse contrato de locação, porque são contratos de longo prazo. Então, essa não costuma ser um momento um pouco tenso nesse tipo de operação, mas nesse caso não foi, porque a postura da Goodman foi de sempre respeitar a vontade do comprador com relação à locação do ativo. Acho que é isso, não sei se ficou faltando algum ponto. Perfeito. Sobre a pergunta, ele respondeu que era exatamente isso, Cris, baseado na apresentação das etapas de compra de terreno, construção e tudo mais. Então, era exatamente nesse sentido. Bom, agora eu vou liberar vocês duas, devem estar com fome aí, vou liberar vocês para almoçar. A gente até passou um pouquinho do tempo, como eu disse, mas realmente a ideia era dar profundidade e tirar dúvidas do pessoal sobre essa operação especificamente e sobre a atuação tanto da BMA quanto da Goodman no setor logístico. Tá certo? Cris, Edith, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que foi bastante enriquecedor para todo mundo e espero vocês numa próxima oportunidade para a gente continuar com o bate-papo. Obrigada, Léo. Obrigada, Cris. Obrigada, Edith. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.